Então, agora nós vamos fazer o detalhezinho preto de fazer a costura aqui. E vai fazer 2 correntinhas. A gente vai começar com 2 correntinhas. Ó, 1, 2. Volto aqui na primeira e faço um ponto baixo. Subo uma correntinha, viro o trabalho. E no mesmo ponto aqui, ó, no meio desse ponto que a gente fez, eu vou fazer 2 pontos baixos. Ó, 1, 2. Viro o trabalho, faço uma correntinha, viro o trabalho. No primeiro ponto baixo, porque nós ficamos com 2 pontos baixos na carreira anterior, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no próximo, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, nessa carreira, eu fiquei com 4 pontos baixos. Subo uma correntinha, viro o trabalho, no primeiro ponto, faço um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, que é o último ponto, será um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Aqui, nós ficamos com 1, 2, 3, 4 carreiras. A quarta carreira, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. A próxima carreira, eu subo uma correntinha, viro o trabalho, no primeiro ponto eu já faço um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto até chegar lá no último ponto. Que no último ponto eu também vou fazer um aumento. Ó, cheguei no último ponto, aqui eu vou fazer um aumento. Então, essa carreira eu fiquei com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Fiz um aumento no começo e um aumento aqui no final. A próxima carreira eu não vou iniciar fazendo uma correntinha. Eu já vou virar o trabalho. Venho aqui, ó, no segundo ponto, aqui tá o primeiro, né? Onde tá a agulha é o primeiro ponto. Venho aqui no segundo e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo e faço um ponto baixíssimo, subo uma correntinha no mesmo lugar, um ponto baixo. Então, nessa carreira, teve 2 diminuições no início, né? Que aqui teve 2 diminuições e vou deixar 2 pontos aqui sem fazer, que é o último e o penúltimo ponto. Então, aqui eu vou ficar com 4 pontos baixos. Essa carreira eu vou ficar com 4 pontos baixos, 2 diminuições no começo, 2 diminuições aqui no final. Para fazer o detalhe aqui nessa peça, eu vou utilizar a linha da Camila, que ela é uma linha mais fina. O tex dessa linha é 145. Aí eu coloquei aqui na agulha, já fiz um nozinho aqui que eu vou usar com a linha dupla, ó. Venho nas costas aqui, pela parte de baixo, essa parte que é mais fina aqui do trabalho, que a gente vai fazer a circunferência maior aqui para essa parte de baixo. Então, eu viro aqui as costas, vou inserir a agulha aqui e vou passar por dentro do nozinho aqui, ó, que já começa com a linha arrematada aqui no começo. E vou passar aqui para cima. Eu passo aqui um pouquinho de lado, ó, tem um ponto aqui que eu estou colocando a agulha no segundo ponto. E vou fazer típico de uma meia lua, assim, ó. No mesmo sentido, na mesma carreirinha e deixando um ponto aqui na beiradinha, ó, chega mais perto para ver se você visualiza melhor. O preto, ele é sempre
mais complicado de visualizar, mas com a linha branca aqui você vai conseguir acompanhar. Então, eu vou deixar aqui, ó, meia lua. E venho na mesma carreirinha aqui, ó, deixando um ponto sem fazer. E vou inserir essa agulha. Só que eu não vou puxar ela tudo. Ó, vou deixar essa meia lua pronta aqui. E vou sair aqui, ó, no pezinho dela. Aonde ela tá, ó. Tá vendo? Eu passei a agulha lá pelo lado de dentro das linhas. E vou puxar, sem tensionar também, porque eu não quero puxar essa linha tudo, ó. Só vou dar uma tensionada para ela ficar um pouquinho mais, para não ficar frouxa. E como a linha tá por dentro da meia lua, agora eu vou vir por fora, no mesmo lugar do pezinho da linha, e vou passar ela para firmar essa meia luazinha, ó. Aqui ela já tá firmada, tá vendo? Vou voltar aqui, ó, no pezinho do cantinho dessa linha, ó. Vem aqui num dos cantinhos, passa a linha e vou fazer um risquinho assim reto. Tá vendo? Dessa forma. Agora eu vou preencher pro lado de dentro, para ficar bem preenchidinho. Aí eu venho aqui, ó, e vou preencher. Vou lá em cima de novo. Coloca aqui a agulha lá em cima, volta aqui embaixo. Passa várias vezes até preencher esse desenho aqui. Olha como ficou, eu passei várias vezes. Aí agora a gente vai fazer assim, ó. Vem aqui no pezinho de um dos cantos. Puxa a linha. E vamos contornar. Passei a linha aqui pra cima e aqui eu vou fazer tipo uma circunferência, só que com os pontos, ó. Eu volto aqui no pontinho onde eu passei. Saio aqui na frente. Volto aqui no pezinho onde eu passei. Só para dar uma ajeitadinha nos pontos na parte de cima. É ida e volta, ó. Tá vendo? Que ele fica mais redondinho, ó, como ele ficou mais bonitinho. Aí você preenche bem. E agora a gente vai fazer 3 circunferências. Uma aqui e uma aqui. Só para representar a patinha mesmo. A circunferência você pode fazer bem pequena. Para você ter noção, você pode fazer assim, ó. Saindo aqui no mesmo pezinho. Ó. Antes de puxar tudo, você ajeita aqui as duas linhas e sai aqui, ó, no meio dos 2 círculos, por dentro do círculo, ó, e agora por fora, só para firmar esse círculo aberto. Tá vendo? Aí ficou uma das patinhas. Aí você vem do lado. A do meio, ela costuma ser um pouquinho maior. Então, aí você faz esse círculo um pouquinho maior. Você vem no mesmo pezinho, puxa a linha. E antes de fechar, você deixa o tamanho do círculo que você quer, ó.
Acho que assim tá bom. Aí, você vem com a agulha, passa por dentro do círculo, puxa a linha, ó. E agora, você vem por fora do círculo para firmar esse círculo aberto. Quando trabalha com duas linhas, às vezes dá isso. Mas é só você ir com paciência que ela vai desfazer o nozinho aqui, ó. E você consegue puxar, tá vendo? Viu? E vou fazer o outro círculo aqui. E vou preenchê-los da mesma forma que eu te mostrei para preencher a parte de baixo. Que aí fica o formato da patinha do cachorro, tá bom? Finalizei o bordado. Prendi aqui, ó, mais linha branca atrás, pra gente fazer a costura aqui no chapéu. Nós vamos centralizar entre os detalhes que nós fizemos de correntinha. A gente coloca assim, ó, pra centralizar o nosso trabalho. E vamos fazer costuras na lateral, assim, ó. Você centraliza bem. Aí, você vai alinhavando, vem um ponto à frente, passa no chapéu e volta no mesmo pezinho, vem mais um ponto à frente, passa no chapéu. Volta aqui no mesmo pezinho do ponto que a gente acabou de fazer. Um pontinho à frente. Passa no chapéu. E assim a gente vai fazer por toda a volta desse trabalho. Vamos costurar esse trabalho aqui, alinhavando desta forma, certo? Fazendo esse detalhe em volta e já costurando na peça. Fiz a costura aqui, já posicionei aqui na cabeça, ó. Agora, eu vou fazer um cordão de correntinhas, passando aqui por baixo do queixo, até chegar aqui. Aqui, ó, no meu caso, foram necessárias 22 correntinhas para chegar aqui do outro lado. Você meça, porque às vezes você precisa menos ou mais, ou uma quantidade maior de correntinhas. Aí, aqui, ó, chegou na quantidade certa, você vem aqui no primeiro pontinho, faz um ponto baixíssimo, corta essa linha e pode arrematar a ponta. Passa aqui por dentro da laçada e arremata essa pontinha, que aí vai ficar desta forma, ó. Vai ficar bem presinho o capacete. E agora a gente vai fazer a orelha para colocar aqui por fora. Para fazer a orelha, vamos fazer um círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar 6 pontos baixos. Vou fechar o círculo, finalizar a carreira com o ponto baixíssimo no primeiro ponto que nós fizemos. Vou subir uma correntinha. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. Então, a sequência dessa carreira será um ponto baixo e um aumento.
Ao todo, eu fiquei com 9 pontos baixos. Vou finalizar a carreira, subir uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. Essa carreira será ponto sobre ponto. Eu vou ficar com 9 pontos baixos. Eu vou fazer essa e mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Fiz minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto e aumentei mais uma carreira de ponto sobre ponto. Ao todo, estou com 6 carreiras. A carreira de número 7, eu vou subir uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, no próximo, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A sequência dessa carreira será 2 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo, ao todo eu fiquei com 12 pontos baixos. A próxima carreira, a sequência dela será 3 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo, ao todo eu fiquei com 15 pontos baixos. A próxima carreira, a sequência dela será 4 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a minha carreira com um ponto baixíssimo, ao todo eu fiquei com 18 pontos baixos. Agora eu vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei a minha terceira carreira de ponto sobre ponto, ao todo estou com 12 carreiras. A próxima carreira eu vou subir uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, no próximo, uma diminuição. Então, a sequência dessa carreira será 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a minha carreira, vou subir uma correntinha e vou repetir a mesma sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição. Ao todo, eu fiquei com 14 carreiras. Aqui eu posso cortar o fio com tamanho maior para fazer a costura. Passo por dentro dessa laçada e vou pôr esse fio na agulha. Coloquei o fio aqui na agulha, ó. Aí eu juntei aqui a parte de baixo da orelha e vou fazer umas costuras, pegando só a laçadinha de dentro, ó. Só para deixar unido. Não vai colocar enchimento na orelha, só pegando as laçadinhas de dentro. Ó, que aí ela já fica arrematada. E daqui, eu já vou sair aqui na ponta. Vou sair aqui, ó, na pontinha. Dou uma puxada assim, pra não deformar, tá vendo? Que daqui, eu já vou fazer a costura na cabeça. E o restante de linha que sobrar, eu vou passar ela para o outro lado aqui e fazer a costura da outra orelha. Uma orelha, você vai fazer a costura, arremata e corta o excesso. A outra, você vai deixar a linha maior para fazer a costura de uma orelha aqui e a outra orelha de cá, tá? Que aí você centraliza, olha bem, para fazer a costura certinho. Vamos iniciar fazendo 2 correntinhas. Volto na primeira e faço um ponto baixo. Subo uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Subo uma correntinha, viro o trabalho e vou fazer 2 pontos baixos no primeiro ponto. No segundo ponto, também vou fazer 2 pontos baixos. Então, aqui na minha terceira carreira, eu estou com 4 pontos baixos. Subo uma correntinha, viro o trabalho. No primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. No segundo ponto, eu vou fazer um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo,
E no último ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Subo uma correntinha, viro o trabalho. No primeiro ponto, eu faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vou seguir fazendo um ponto baixo até chegar no último ponto. Ó, cheguei no último ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Subo uma correntinha, viro o trabalho. No primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer um aumento aqui no começo e um aumento no final. No meio, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Os aumentos serão aqui no começo e um aqui no final. Ao todo, eu estou com 10 pontos baixos. Subo uma correntinha, viro o trabalho, no mesmo lugar, 2 pontos baixos. Novamente, vou ter um aumento aqui no começo e um aumento aqui no final. Ao todo, eu fiquei com 12 pontos baixos. Eu vou subir uma correntinha, vou virar o trabalho. No mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixíssimo. No segundo ponto, um ponto baixíssimo. No terceiro ponto, um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto baixo. Então, eu tive 2 diminuições aqui no começo. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E vou deixar 2 pontos no final sem fazer. Então, ó, eu tive 2 diminuições no começo e 2 diminuições aqui no final. Subo uma correntinha, viro o trabalho, no mesmo lugar um ponto baixo, só vou repetir a mesma quantidade de pontos. Será um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, fiz meu último ponto, aqui posso cortar esse fio. Passo por dentro dessa laçada para não desmanchar. E pode arrematar essas pontas. Coloquei a linha branca na agulha e vamos bordar uma âncora. Eu venho aqui, ó, bem centralizado entre esses pontos aqui na parte de cima do nosso trabalho. E faço uma reta pegando um pontinho para lateral. Aqui é o meio, ó. Aqui onde eu tô pondo a ponta da agulha é o meio, seria o meio do trabalho. Então, eu venho um pontinho para a lateral. Volto lá em cima, no mesmo pezinho. E também vou vir um pontinho para a lateral de cá. Ó, desta forma. Venho aqui, ó. Depois que eu fiz aqui esses 2 riscos, eu conto 1, 2, 3. No terceiro, conto 1, 2. No terceiro ponto pro lado, eu insiro a agulha. E vou fazer uma reta entre os 3 pontinhos. Aliás, aqui eu tenho 2 pontos. Eu vou centralizar e faço uma reta no meio. Desta forma. Venho aqui, ó, faço a mesma coisa. E
faço essa reta no mesmo pezinho. Ó. Desta forma. Agora eu venho nesse mesmo pezinho dessa reta e vou aqui, ó, já direto no outro pé. Vou fazer tipo uma circunferência aqui, ó. É uma meia circunferência. Bem no pezinho dessas duas retas que nós fizemos. E passo essa agulha por fora dessa linha. E agora eu vou passar por dentro, que é pra firmar ela aqui. Tá vendo como fica? Aí eu vou preencher bordando aqui. E aqui na ponta de cima, eu vou fazer uma circunferência também. Ó, passei a linha lá na ponta, volto no mesmo pezinho e deixo uma circunferência aqui na parte de cima. Tá vendo? Eu passo por dentro da circunferência. Agora eu passo por fora para manter ela aberta. Ó, desta forma. E vou passar um traço bem aqui, ó, entre a circunferência e a reta que nós fizemos. Então, aqui foi um ponto, aqui também eu pulo um ponto, ó. A reta é desta forma, tá vendo? E agora eu vou bordar aqui, ó, até preencher, passando várias vezes até preencher na parte de baixo aqui da âncora. Eu vou lá em cima. Como é uma peça pequena, poucas vezes já vai estar preenchido esse espaço. Tá vendo? Desta forma. E fica bem bonitinha, tá vendo? E assim a gente fica bordada a âncora. E para fazer a costura, você vai fazer a costura igual nós fizemos aqui, ó. Passando na lateral do trabalho. Ó, você vai medir, vai colocar bem aqui centralizado no corpo. Olha a golinha para poder a parte de cima ficar bem retinho. E vai fazendo as costuras aqui na lateral. Agora, nós vamos fazer o rabinho. Vamos iniciar com um círculo mágico. Dentro do círculo, vamos colocar 6 pontos baixos. Vou fechar o círculo, fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vou subir uma correntinha. No mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. Um ponto baixo. No meu último ponto, um aumento. Nessa carreira, eu fiquei com 9 pontos baixos. Finalizo a carreira com um ponto baixíssimo, subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. Agora eu só vou repetir essa quantidade de pontos, um ponto baixo para cada ponto de base. Ao todo eu vou ficar com 9 pontos baixos. Eu fiz mais 4 carreiras de ponto sobre ponto. Ao todo, eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. A próxima carreira, eu subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. No próximo, uma diminuição. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, uma diminuição. Um ponto baixo.
E meu último ponto, uma diminuição. Ao todo, nessa carreira, eu fiquei com 6 pontos baixos. Finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar o fio do tamanho que dá para fazer a costura. Vou passar por dentro dessa laçada. E você vai centralizar aqui, ó, pelas perninhas traseiras, se orientando pela cabeça e costurar aqui. Essa peça não precisa pôr enchimento, porque é uma peça muito pequena, então não precisa, tá? É só fazer a costura nessa posição. Finalizei a costura, eu utilizei a mesma linha que nós utilizamos aqui, aquela linha mais fina. Fiz a costura do rabinho também, então assim a gente termina o nosso trabalho. Olha os detalhes como ficou. A orelha. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.